O Marcelo, eu conheci o Marcelo, ele era analista na época, eu estou 8 anos no mercado, né? E nesses 8 anos de mercado aí, eu nunca vi um cara com tanta velocidade de processo, com tanto conhecimento, que nem esse cara que está falando aqui com a gente aqui. Então, assim, tem um vasto conhecimento, e o que mais me espanta nele é a simplicidade dos assuntos técnicos que ele traz. Assuntos complexos, difíceis, eles conseguem trazer com uma simplicidade. Então, o Marcelo aqui já me viu atuando, ele teve o privilégio aí, tudo que eu conto de história para vocês hoje, ele viu na prática acontecendo aí, aprovou muita pasta minha. Então, depois dá até uma pincelada aí, Marcelo, daquela velocidade de venda, 7, 8 vendas, todo mês, não era um mês ou outro. É muito importante falar que tudo que eu trago aqui, como que era, mas ele traz uma simplicidade muito, assim, fora da curva. Então, é uma oportunidade única para vocês, tá? Nunca vi nenhuma mentoria isso que a gente está trazendo aqui. Então, por isso que eu estou trazendo, porque tudo que eu trago para vocês é algo que eu gostaria de estudar e aprender. Então, absorvam bastante, anotem a dúvida de vocês, tirem aqui e vamos lá, tá bom? Marcelo, casa sua, pode chamar bom Show. aí. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Bem? Deixa eu ver se tá todo mundo ligado aí. Luciano, tá aí? Tô sim, tô sim. Ah, perfeito. A Nayara, é isso mesmo o nome? Será que eu acertei? Isso mesmo, é a Nayara. Estou ouvindo bem. Isso aí. Marinês. Tá aí? Estou ouvindo Então, perfeitamente. show. Perfeito, pessoal. Se tiver travando, gente, a ligação por vídeo, vocês avisem que eu dou um jeitinho aqui de melhorar a conexão, tá? Mas deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu me chamo Marcelo Rodrigues, tá? Sou correspondente bancário, já há cerca de 8 anos que eu trabalho no ramo imobiliário, tá? Hoje eu falo muito com meus parceiros, né? Sejam eles corretores, sejam eles de construtora. Sempre digo, pessoal, hoje analista bom no mercado está em falta. Os bons, hoje em dia, eles estão alocados em locais específicos onde o correspondente ele consegue gerar um lucro maior para ele. E, na maioria das vezes, a galera que trabalha em imobiliária, enfim, que trabalham em determinados alocações, né, setores, ficam com os analistas mais novatos, que não têm bagagem, né? E isso a gente acaba se deparando com uma série de problemas no mercado, que meu cliente não aprova, meu cliente dá hate, meu cliente dá comprometimento, enfim. E eu, em contato com o Luan, a gente decidiu dar uma mentoria, falar mais sobre isso, né? Encher mais o conhecimento, agregar mais conhecimento, né, na galera de venda, nos corretores, nas imobiliárias, enfim, a fim de agregar algo para vocês que, de fato, quando vocês pegarem algum cliente, algum processo, vocês tenham um pleno conhecimento se aquele processo foi feito certo, se está de acordo com o perfil do cliente, o que te entregaram de aprovação. Então, eu venho aí com 8 anos, pessoal, já trabalhando dessa forma. Aproveitem bastante que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar de hate, a gente vai falar de comprometimento. Vocês vão falar das dúvidas que vocês têm diariamente aí no cotidiano de vocês. Olha, peguei um cliente assim, assado, me devolveram dessa forma. Enfim, a gente consegue, né, expandir bastante, destrinchar bastantes assuntos aqui para agregar bastante conhecimento para vocês. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de rede, que é o que nos últimos 2 meses vem mais afetando a gente, tá? A gente tem visto, né, aí que de 10 clientes que a gente envia hoje para correspondente bancário, 8 dão rate, né? E a gente tem um aproveitamento aí de 2, ou seja, 2%, 20%, muito fraco. Né? Então, vou explicar para vocês o porquê disso, né? Para vocês também terem um conhecimento para passar para o cliente, o motivo, enfim, o que ele deve fazer, a forma que ele deve agir daqui para frente, né, com relação ao perfil financeiro dele. Então, assim, vamos lá. Hate, por que hoje, né, tem dado muito hate nos processos? O que está acontecendo, Marcelo? Meu cliente saudável, meu cliente
nunca teve restrição na vida, chegou e dá rate, ou então eu enviei um cliente, Marcelo, que tinha mais problemas que um outro que eu enviei e foi aprovado, e esse que tem menos problema não foi aprovado. Por que tem acontecido isso? Consegue me explicar melhor? Como é que eu faço, Marcelo, para resolver isso? Tem alguma solução? Então, vamos lá, só para ficar claro, né, chega final de ano, né, que é um período que tem as pessoas têm muito custo, né, financeiro, né, com final de ano, com roupa, com ceia de Natal, enfim, e a Caixa entende o seguinte, olha, eu percebo que se eu deixar a torneira aberta, essa galera que hoje está comprando, está assinando um contrato de financiamento, uma minuta comigo, enfim, tá pegando o financiamento, no mês que vem esse camarada não vai me pagar, porque ele tem que pagar as roupas que eles compraram, ele tem que pagar a escola de filhos, enfim, eles têm um custo de início de ano. Aí o que eles fazem? Imagina só, a taxa de obra hoje, né, o juros obra com relação a um cliente que hoje gira em torno de, sei lá, R$100. Cada cliente que assina uma minuta hoje, daqui a 30 dias ele tem R$100 de taxa de obra para pagar. Imagina isso com 100 clientes, imagina com 200 clientes, com 1.000 clientes, com 10 mil, 30, 40 mil clientes. Então, muito dinheiro, né? Então, o que a Caixa faz? Ela entende que ela precisa fechar a torneira para diminuir a inadimplência que tem hoje na Caixa Econômica, né? Então, o que ela faz? Existem classificações de rate dentro da Caixa. Todo CPF hoje, né, toda pessoa física, quando ela chega aos 18 anos, ela é classificada dentro da Caixa Econômica com um tipo de rating, né, com tipo de score bancário, né? Rate, a gente sabe que é score bancário. Esse score externo que a gente vê aqui hoje, enfim, no Serasa Score, é um rate diferente do que a Caixa tem, que é um rate, um rate mais técnico, que é bancário, com relação ao perfil, relacionamento financeiro dela com o banco de financiamento, né? Então, o que ela faz? Ela pega determinadas classificações, por exemplo, existe o rate na Caixa com a nomenclatura A, B, B+, C-, D, D1, enfim, diversas nomenclaturas, diversas classificações de rate. Então, ela escolhe um grupo de rating, né, um grupo de score bancário ali, tá? Para dar aquele determinado resultado. Vamos supor que ela pegue todos os CPFs que tem esse rate A1, B2, C3, enfim. Esses CPFs, quando eles fizerem a avaliação de risco, né, vai acusar como rate. Eu não vou vender para esses caras, eu não vou ceder crédito para eles. Então, a Caixa Econômica fecha a torneira, o banco fecha a torneira, aí lá para janeiro, fevereiro, abre a torneira de novo, retira as classificações que eles colocaram lá para não ceder crédito, e aí volta tudo à normalidade. É o que tem acontecido hoje. Mas, Marcelo, existe alguma estratégia para a gente fugir disso? Existe algum meio, né, da gente diminuir esse problema, sei lá, porque, poxa, de 10 clientes, 8 da rede, como que a gente faz hoje para trabalhar melhor isso? Né? Existe, sim, tá? Hoje a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de rate, tá todo mundo conseguindo compreender, gente? Eu estou sendo muito rápido, trava um pouquinho, tá todo mundo entendendo? Show? Pessoal, pode falar no chat aqui, tá? Qualquer dúvida aqui, vocês podem falar aqui, a gente vai trazer de novo aqui, eu também vou comentar alguma coisa aqui para reforçar bastante. Chama a bola, Marcelo. Então, beleza, então. Perfeito. Então, o que acontece? Qual a estratégia hoje que a gente tem para fugir do rating? Você hoje pega um CPF, né, um cliente, processo que é feito por um cliente e envia para o correspondente bancário. Pô, beleza, aquele correspondente bancário vai analisar aquele CPF, vai ver, olha, deu rate, não tem o que fazer. De fato, quando tem um proponente no processo, não tem o que fazer. O que o cliente tem que fazer é tomar atitude, sair da cadeira, levantar do sofá, ir até a agência e criar relacionamento bancário com o banco de financiamento, com a Caixa Econômica. É dessa forma que o camarada que quer comprar sozinho, fugir do rating e conseguir ter o crédito aprovado. Não tem outra forma. Marcelo, como é que o cliente ele vai fazer relacionamento com o banco? O que ele pode fazer? Primeiro, ele precisa o melhor a fazer, né? O que de pronto, né, precisa ser feito é o chamado
Ai, agora fugiu a palavra. Portabilidade de salário. Se esse camarada trabalha de carteira assinada, ele faz portabilidade na hora. Vai até o banco da Caixa. Eu sei que o aplicativo da Caixa é horrível para fazer essas coisas. Na maioria das vezes, nós precisamos ir até o banco, ir até a Caixa de forma física, resolver tudo lá, enfrentar a fila. É dessa forma mesmo, não tem para onde fugir, né? O cliente precisa levantar do sofá, ir lá, olhar a cesta de produtos, fazer portabilidade, solicitar portabilidade, trocar de banco, avisar a empresa, olha, empresa, o banco que vocês usam, o Itaú, enfim, pedir portabilidade, vou usar a Caixa, já transfere, faz essa portabilidade, né? Portabilidade não é Pix, né? Porque tem gente que faz assim, mantém no banco que ela recebe o salário e quando o salário pinga na carteira dela, ela faz um Pix para o banco da Caixa Econômica da outra conta dela. Não é isso, pessoal. Portabilidade é a empresa PJ, a própria, transferir o valor para a sua conta direto da Caixa. Não é fazer, você transfere para a tua conta que já está lá e você transfere para a conta da Caixa. Não é dessa forma, por favor. É de fato portabilidade. A empresa PJ transfere para você PF no seu banco, né, que você tem relacionamento, que é a Caixa Econômica. Então, fez portabilidade, agora eu vou adicionar uma cesta de produto. O que é cesta de produto? Eu vou ver se eles têm algum seguro que possa, que eu possa comprar, né? Por exemplo, você que tem cachorro, gato, enfim, existe seguro pet. Na Caixa tem, se não me engano, seguro pet. Vou comprar seguro porque eu tenho cachorro. É um item de uma cesta de produtos. Você está criando um relacionamento. Ninguém vai te emprestar dinheiro se a pessoa não te conhece. Dificilmente você encontra alguém que nunca te viu e libera um crédito para você. Um exemplo, né? Onde você mora aí provavelmente tem uma barraquinha, né? Talvez você nunca foi nessa barraquinha. O camarada não te conhece. Se você chegar lá e falar, poxa, meu cartão não passou, não teria como levar daqui a pouco, eu te trago o dinheiro, ele não vai deixar, ele nunca te viu, ele não te conhece, você não é cliente, você não tem relacionamento com ele. Agora, se você é uma pessoa frequente daquela barraquinha, se você está sempre lá na hora do almoço comprando um refrigerante, lógico que o dia que seu cartão não passar, você fala, olha, daqui a pouco eu te trago o dinheiro, eu vou voltar aqui e te pago. Na maioria das vezes ele vai falar, não, tudo bem, pode ir lá, porque você fez relacionamento, ele já te conhece, ele conhece você, ele sabe que você sempre está ali. Então, quando a gente fala em cesta de produto, quando a gente fala em comprar algum seguro, alguma coisa, é isso. É para fazer o banco de financiamento conhecer o cliente que está querendo ter o crédito aprovado. E futuramente, por volta de 30 dias, 60 dias, você já pode fazer uma nova avaliação que, consequentemente, vai ser aprovado. Agora, se o cliente não levantou do sofá, se ele ficou lá moscando, mês que vem eu tento, mês que vem eu tento, mês que vem eu tento, então ele vai, na maioria das vezes, ele vai manter aquele rate bem fraquinho que a Caixa Econômica nunca tira daquela listagem. Nunca tira. Olha, quem tem o rate dessa forma, que tem a classificação, sempre vai dar rate. Então a Caixa nunca tira e ele também nunca se move. Então não adianta, tem que levantar do sofá e fazer relacionamento. Todo mundo está entendendo aqui, quando se fala de uma pessoa, é fazer relacionamento? Todo mundo entendeu? Show. Deixa eu ouvir a voz de vocês, gente. Fala alguma coisa aí, ninguém tem dúvida? Eu entendi. Por enquanto, não. Por enquanto, tá tudo ok. Tá, perfeito. Aí vamos lá. Marcelo, como é que a gente faz para reverter isso, né? Quando tem uma pessoa, esquece o relacionamento. Agora, Marcelo, se tiver 2 ou mais pessoas no processo, aí a gente já aumenta as chances da gente ter uma aprovação, né? Se eu enviei 2 pessoas para o processo, vamos supor que uma só tem renda e a outra não tenha. Então, o sistema da Caixa ele entende o seguinte: o sistema ele só vai ler, né, o script, enfim, o código deles lá, ele só lê o cliente que tem renda, ele só lê o rate do cliente que tem maior renda. O cliente que tem menor renda, o sistema não lê o rate dele, ele só lê o rate do principal, que o principal de todo o processo habitacional nós chamamos de tomador, né? Quando você ouve a palavra assim, tomador, no processo habitacional, quer dizer que é um comprador no meio de outros compradores, porém, esse camarada que é chamado de tomador é o que tem maior renda do processo. Todos entenderam o que é tomador? Perfeito? Sim. Então, show. Então, assim, vamos lá. Aí eu enviei um processo com um só que tem renda e o outro não tem renda. E aí me responderam da seguinte forma: pessoal, infelizmente, deu rate, o cliente foi reprovado. Qual é o que eu posso fazer ali para mudar a situação, já que tem 2 pessoas?
eu posso fazer a reversão de tomador. Marcelo, como é que é a reversão de tomador? Se eu tenho um processo onde que o cliente é casado e a esposa não tem renda, só está entrando a renda do marido, o que eu vou fazer? Eu vou fazer reversão. Já que o marido é o tomador, agora quem pode ser a tomadora é a esposa. Eu vou tentar fazer o sistema ler o rate do CPF da esposa, que de repente está melhor que a do marido, né? Aí como é que eu faço isso? A esposa não tem renda, mas se de repente pegar um extrato bancário, olha, deixa eu pegar um extrato bancário, o cliente, me envia o extrato bancário da tua esposa, os 6 últimos, aí você vê ali, você vê o cálculo, poxa, legal, eu consegui aqui tirar uns 2.000 de renda dos extratos bancários dela, né? E na maioria das vezes, na maioria não, e a gente precisa que a esposa, né, que agora está entrando com renda, tenha renda maior que a do marido para ela ser tomadora, né? Aí a gente vai juntando extrato até a esposa ter maior renda. Quando a esposa alcança maior renda, opa, agora ela já dá para ser tomadora. A gente fala assim, pessoal, correspondente, faz a variação de crédito de novo, agora coloca a renda da esposa, que é maior do que a do marido. O que o sistema da Caixa vai entender? Agora eu vou ler o rating da esposa que tem maior renda e a tomadora do processo. E, gente, por incrível que pareça, na maioria das vezes dá certo, acontece aí a aprovação e o cliente está feliz da vida, que não entendeu nada, que foi de reprovado para aprovado, né? Marcelo, a gente consegue, tem outras formas, tem outros meios de reverter isso? Não, hoje a única forma é essa daí, tirando essa, é relacionamento, não tem para onde fugir. Ô Luan, vê aí o que você faz agora, porque o que eu posso falar no próximo bloco sobre comprometimento de renda. Beleza? Mas no rate, eu acho que ficaram com dúvida, gente. Algo ficou claro para vocês? Aonde e que ponto que eu não consegui atender, né, o conhecimento ali de vocês, que vocês não conseguiram absorver? Tem alguma coisa que ficou faltando, que não ficou muito claro? Sim, eu fiquei com dúvida nessa questão de reversão. Eu estou com um cliente que está nessa situação, só que é o contrário. É o esposo que tem uma renda, a mulher foi pro hate, né? Porque o nome dela tá sujo. Uhum. Nesse caso, a reversão, eu pediria para, no caso, para fazer com o nome do esposo, é isso? Isso, vamos lá. Aí, a única pessoa que tem renda é a esposa. Oi. Não, Marcelo, é o esposo. Você não quer partilhar aí para usar o Word, não? De repente você pode escrever e fica mais claro. Então, nesse caso específico, eu não preciso mais no próximo bloco, eu com certeza vou pegar o Word aqui e compartilhar a tela para vocês irem acompanhando. Mas vamos lá. No caso, só o marido tem renda. Isso, a esposa fica em casa, cuida das crianças, ela não tem perfeito. renda. A única coisa que a gente precisa da esposa é que ela tenha, sei lá, extrato bancário, alguma coisa para que eu mostre, né, para o correspondente que ela também tem alguma renda. Por mais que ela não venda nada, mas tem transferência lá de, sei lá, enfim, de amigos, né, de repente envelope, boca de caixa para a conta dela. Por quê? Qual é a ideia? Já que ela não tem renda, então o sistema tem lido só o CPF do marido, tá? Porque o marido que está entrando com renda. Aí quando a gente coloca a renda para ela, não vai entrar só o CPF do marido. O marido vai até entrar no processo, mas de maneira que ele entre como proponente, segunda pessoa, e não primeira, que a primeira seja ela, para que o sistema leia o CPF dela. E na maioria das vezes isso dá rate. Dificilmente a gente tem um casado ou então um camarada está comprando junto e dá rate nos dois. Não, geralmente deu rate um, tenta em outro, faz a reversão. Olha, o outro deu. Mas só repetir, né, Fabiana, né? Isso. Fabiana, Mas como é que poderia dar hate nela se ela não tem renda? É isso que eu não entendi. Ela não tem renda, quem tem renda é ele. Não foi hate nela, o hate que deu aí foi nele. Beleza? Não, no meu caso foi no nome dela. Então, deu hate. O nome dele tá limpo, tá ok, e ele tem renda. Se ela não tem renda, não tem como o sistema ter lido o CPF dela. Só para você entender, na avaliação de risco, quando a gente entra no sistema da Caixa, a gente cadastra o cliente para avaliação que tem renda. O que não tem renda, a gente exclui da avaliação e mantém como se fosse um dependente, né? Mas não é dependente, é proponente. Então, ele não entra, o sistema não lê o CPF de quem não tem renda, é só de quem tem renda. Então, quando deu rate, deu no CPF dele. Tanto é que se você pedir um print da tela do rate, vai ver o nome dele, entende? Aí, qual é o que a gente deve fazer nesse caso?
A gente precisa pegar os 6 últimos extratos bancários dela para a gente tentar no nome dela, para aquela telinha, né, se a avaliação foi aprovada ou reprovada, vir no nome dela. Mas ele vai ficar fora do processo? Não. Ele vai ficar dentro, mas não como tomador, e sim como proponente, como a segunda pessoa do processo, porque a primeira vai ser ela, para o sistema ler o CPF dela e provavelmente não vai dar rate. Ah, mas ela tem nome sujo. Olha, na Caixa, quando se diz score bancário rate, o cliente tem nome sujo, isso não tem interferido muito. Eu já vi pessoas com nome limpo reprovar e pessoas com nome sujo aprovar, ou melhor, pré-aprovar. Ficar uma avaliação lá pré-aprovada. Você entende, Fabiana? Entendi. Mas vamos lá, ficou claro o que você tem que fazer? Se não ficou, depois a gente conversa direitinho. Olha, é assim, assim, assado. Beleza? Para você conseguir resolver o teu problema. A ideia é que a gente consiga bater esse papo a fim de resolver o problema de você do dia a dia. Então, se não conseguir, olha, não entendi, a gente vai ficar até resolver. Não, eu entendi bem. Show? Então, Sim, perfeito. Alguém mais, gente? Obrigada. Nada? Luciano, fala comigo. Eu tenho uma Ainda dúvida. ficou dúvida, porque essa questão de que, porque assim, até onde eu sou novo no mercado, então eu estou entender esses processos, né? Uhum. Quando você vai financiar, né, botar o nome dos proponentes, no caso, se um não tem renda e no caso os dois são casados, por exemplo, no civil, tem que ser na renda dos dois, né? Se um não tem renda, aí tem que fazer no nome dos dois, né, e dizer que só um que tem renda, né? Uhum. Nesse caso, se, por exemplo, o marido tem renda e a esposa não tem renda. Aí você diz que é para inverter esse processo, mas aí, como estão casados, não vai ter que botar de qualquer forma e não vai ter que comprovar a renda dele do mesmo jeito, e aí como é que fica essa questão? Então, entendeu? E se for o caso de juntar a renda dela, você falou que para ser, essa palavra que você falou aí, que eu agora esqueci, tomador, né? Tem que ter isso, o tomador, tem que ser a renda maior. Nesse caso, vai ter que juntar a renda dos dois, aí, no caso, não tem o cliente, por exemplo, às vezes, minha parcela ia ficar, sei lá, R$600, aí eu juntei a renda, somei uma renda para o cliente, aí a parcela que ia ficar 600, vai ficar 900, R$1.000, o cliente pode não achar interessante. Como é que fica essa questão? Então, vamos lá. A ideia aqui é reversão, é um processo que já estava reprovado. É você mostrar para o cliente que tem outra saída, entende? De fato, a parcela aumenta, a parcela muda, principalmente se o cliente for renda formal. Quando é cliente de renda informal, a gente consegue ali manusear ainda. Agora, quando é de renda formal, não tem jeito. Mas qual é a ideia? É falar, cliente, olha só, a gente conseguiu aqui aprovar o seu crédito. Por quê? Já era um processo perdido, já era um processo reprovado. Isso me lembra bem uma imobiliária que eu atendi. Eu cheguei para o dono da imobiliária e falei assim para ele, o Luciano, eu falei, olha só, o fulano, me dá a carteira de reprovado da tua imobiliária, a gente estava iniciando uma parceria, né? Eu falei, me dá a tua carteira da imobiliária, me dá a tua carteira de cliente, mas me dá só os reprovados, deixa eu mostrar meu trabalho, depois você vê se trabalha comigo. Ele me deu 20 clientes, era um empreendimento que apenas ali na região tinham acho que 2 correspondentes e eles meio que não ligavam muito para aquele pessoal daquele empreendimento. Então os correspondentes eram poucos, eles faziam o que eles queriam, forma. Enfim, ele me deu os reprovados. De 20 reprovados, eu converti de 16. De 16 que eu converti, que eu entreguei aprovado, umas com prestações maiores, outras a gente conseguiu manusear por conta que era renda informal, outras que estavam condicionados, que a gente também tem estratégia para cliente condicionado. Tem muita coisa aí que vocês precisam ter conhecimento, que é importantíssimo, né? Clientes que estavam condicionados a 25%, a 20%, a 15%, a gente entregou com 30%. Então, assim, são clientes que ninguém estava ligando mais. Então, eu vi ele assinar 14 PCV, que é a promessa de compra e venda da construtora. Se seguiu para a assinatura da Caixa, eu já não segui porque era outro setor, eu não gosto nem de ficar acompanhando, senão eu perco o foco dos meus processos, que são os processos mais comerciais ali com os construtores. Mas só para você entender, né, vai ficar maior sim, mas é uma rota de escape, tá, gente? Não é regra, é exceção, já estava reprovado. Entenderam? Entendi, ficou melhor, mais claro. Show? Vamos lá, gente, eu acho que o Andrei ia falar alguma coisa.
Isso, eu tenho uma dúvida, por gentileza. Sim? Quando a gente, particularmente eu peço para assessoria o print lá da renda apurada, etc. Quando vem o CPF, são 2 proponentes ou 3, e vem o CPF de um só, esse então seria o domador? É o domador que fala? Isso aí. Você botou 2, 3, 4 clientes, mas vem um CPF de um só. É porque esse tem maior renda. Não é que os outros não entraram no processo. É que só aparece CPF que tem maior renda. Ou seja, o sistema só lê esse CPF com relação a rating. Você entende? Agora, com relação a comprometimento, a gente consegue falar depois. Já é outra leitura. Perfeito, perfeito. Muito Bom, obrigado. nada. Vamos lá, gente. Mais alguém aí? Todo mundo ok? Luan? Pessoal, eu só queria reforçar com vocês uma coisa. Vocês entenderam a parte do rating? O rating ele é uma pontuação, ele é uma nota da Caixa. Tanto que a minha esposa, a gente rodou lá para ver se comprava aquele empreendimento da Novo lá, Marcelo, o Atalanta, aprovou 30% no Atalanta para ela comprar na Caixa, 420 meses, tudo bem. E quando chegou na hora de a gente fazer cartão no Itaú, pedir crédito no Itaú, não liberou nada no primeiro momento. Por quê? Porque o rating ele é individual, de cada banco para o cliente. A nota dela na Caixa estava lindo, aqui em cima, mas no Itaú estava baixo. Então não adianta a gente ficar com aquela neura perguntando, caramba, meu cliente nunca teve nome sujo, o meu cliente ele está com crédito no Itaú, crédito no Santander, ele tem isso, ele tem aquilo, mas na hora dele comprar na Caixa, a Caixa reprovou. Como assim? Porque a nota dele, o rating dele está muito bom no Itaú, está muito bom no Santander, está muito bom no Bradesco, na Nubank, na C6, mas na Caixa está baixo. Então, existe um grupo de rates, um grupo de pontuação. Então, vamos botar aqui as pontuações. 10, pontuação máxima, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É de 0 a 10 a nota do cliente. Então, possa ser que a Caixa Econômica ela esteja variando assim, esse mês de janeiro a gente vai aprovar os clientes com nota 10, é óbvio, 10, 9, 8, e a gente sempre aprova outros os meses com 7, 6, 5 e 4. Dependendo do mês, a gente precisa bater meta, a gente aprova com 4. Agora, 3, 2, 1, a gente não aprova. Só se ela precisar muito bater meta. Fora isso, ela não aprova. Então, o que acontece, então? Esse mês de dezembro, em vista do que o Marcelo falou, ela geralmente aprova com 6, 7, 8, 9 e 10. Esse mês ela fala assim, eu só vou aprovar com 8, 9 e 10. De 8 para baixo eu vou reprovar tudo. Então, possa ser que em janeiro a gente reavalie o cliente e ele com nota 7, com nota 6 vai aprovar. Possa ser, porque ela tirou no primeiro momento o 7, o 6 do grupo de aprovação dela e deixou só o 8, 9 e o 10. Então, por isso que às vezes o Marcelo está falando aqui do cliente melhorar a pontuação dele na agência e fica um pouco complicado o nosso entendimento, porque você vai pensar o que eu pensei, é automático. Ué, mas o cliente deu rate um mês e no outro mês eu rodei, ele não fez nada e aprovou? Exatamente por isso. Porque tinha ele esse mês a Caixa olhou e falou, eu não vou aprovar a pontuação 6, só vou aprovar do 6 para cima. Aí teu cliente era pontuação 6. Aí nesse mês a Caixa não bateu a meta dela. Aí no mês seguinte ela precisa bater a meta dela. Aí o que ela faz, já que precisa bater a meta dela? Eu vou aprovar de 5 para cima. Ou seja, o seu cliente quer 6, ficou lindo. Você vai lá e roda ele de novo, ele aprova 30%, você não entende nada. Ou 25%. Mas a melhor forma, se eu falar alguma besteira, o Marcelo vai me corrigir. O que realmente determina baixa pontuação no rate, o cliente tem como saber qual a nota dele, entendi. Então vamos lá, só para a gente ficar bem claro aqui. O que vai melhorar a nossa pontuação, o nosso rente com a Caixa? Se falar besteira, o Marcelo vai me corrigir aqui. Primeiro, quero melhorar minha pontuação. Isso melhorou o rating da Cris no Itaú. Então, acredito que
não vai mudar muito. O que a gente fez no Itaú? Cadastramos uma chave Pix, portabilidade, do jeito que o Marcelo falou, débito automático e o diferencial que levou a gente para um outro nível dentro do Itaú, melhoramos conta, hoje a gente é abaixo do personalité, a gente não é personalité aquele black não, a gente é o azul. O que a gente fez? Compra de produtos mudou o jogo. Então o cliente ele tem que ter uma média para ele comprar produtos, ir na agência que ele quer, na agência da Caixa, falar, eu quero comprar produto. Isso vai melhorar o rating dele, entendeu? E perguntaram aqui, Marcelo, deixa eu abrir aqui para você perguntar, responder para a gente. Já vi clientes que nunca tiveram conta na Caixa ser aprovado e o que realmente determina a baixa pontuação no rate do cliente. Bota o microfone aí que não está saindo nada. Fala, Marcelo, acho que voltou. E agora? Tá ouvindo? Show? Então vamos lá, pessoal. Já vi cliente que nunca teve relacionamento com a Caixa ser aprovado e outros que não têm relacionamento. Tá, vamos lá. Cliente nunca teve relacionamento. É que subiu a notificação aqui, gente. Desculpa aí. Vou de produtos do jogo. Tá, subiu a notificação aqui, desculpa aí. Vamos lá, pessoal. De fato, o cliente nunca teve relacionamento com a Caixa e foi aprovado. Sim, beleza. A Caixa, o banco estava com a torneira aberta e ele nunca teve relacionamento com a Caixa, nem bom e nem ruim. Né? E, de fato, naquele momento, né, a Caixa não estava com retenção como é que fala, de processo, né, de dinheiro, estava liberando mesmo, né, não tinha uma grande classificação na listagem de rating, tá, e ele foi aprovado. Acontece, né, ele chegou num momento bom, onde que o rating, que é a classificação que ele estava na Caixa Econômica, sim, de fato, caracterizava como aprovado. Né? Mas tem outros clientes que nunca teve relacionamento também com a Caixa, e na classificação que ele tinha lá, né, enfim, naquele momento não estava marcado como seria aprovado, mas sim reprovado, e foi reprovado. Então, assim, depende também muito do momento que esse camarada está tentando o processo dele. De repente, uma temporada boa, a Caixa está com muito dinheiro, quase não tem classificação na listagem lá de reprovado por rate, né? Na lista lá de reprovado por rate. Está liberando tudo. Só quem tem pontuação, sei lá, só quem tem pontuação rate, C- que está reprovando, né? Então, naquele momento que aquele cliente foi, de fato, a Caixa estava com a torneira aberta. O pote estava aberto e estava todo mundo se lambuzando. E acontece sim, é comum, tá? Só uma observação. Se o cliente ele nunca na vida dele teve relacionamento com a Caixa, penso eu que a Caixa ela vai olhar o Banco Central. Sim, ela sim. vai olhar a atividade dele no mercado financeiro. Sim, que é para ela definir alguma pontuação. Rapidinho. Enquanto que esse camarada ele nunca teve, igual muitos, relacionamento com a Caixa, mas no Banco Central ele está lindo. Mas aí, se no Banco Central ele está horrível, ele está ruim, ele vai ter que melhorar a nota dele na Caixa. Exatamente, gente. Não é um jogo de dado, onde a Caixa joga o dado, pronto, esse completou 18 anos agora, vai ser esse rate. Não é um jogo de dado que a Caixa sorteia e falou, é esse. Não. A Caixa primeiro pega o perfil do Bacen do cara, não, peguei o perfil do Bacen, e ele já entra com aquele tipo de rating, ponto. Dali para frente, o que vai demandar é o tipo de relacionamento que ele vai ter com o banco de financiamento. Aí, como ele vai levar o perfil dele, aí só ele sabe se ele tem um bom relacionamento, se ele nem mexe com a Caixa, não está nem aí, porque dali para frente já é o perfil dele de relacionamento financeiro com o mercado. Então, alguém falou alguma coisa aí, fugiu aqui, sumiu. Cliente com Open Finance aumenta o rating? Não, da Caixa Econômica é indiferente. Pode, sei lá, que de repente o score externo, de repente pode mexer, pode modificar,
Agora, da Caixa, não. Entendeu? Gente, isso daí é muito relativo, porque eu já vi cliente, várias situações, né, Marcelo, principalmente lá no imobiliário, com nome podre, limpa o nome, paga primeiro, 5 dias libera, ele compra. Exatamente. Então, um exemplo disso, Marcelo, não sei se você já tinha saído da Trip já nessa época, não sei, da pandemia. Já tinha saído ou estava ainda? Não, a pandemia eu fiquei lá. Você ficou. Foi onde a gente mais vendeu, né, Marcelo? Sim. Eu brinquei de vender, mas eu vendi igual água. O cliente estava com nome podre, pagava o primeiro do acordo de R$10 e comprava o apartamento. Como que estava as vendas da Caixa nessa época? Exatamente, olha só, a Caixa fez até, acho que algum programa para melhorar, ofereceu até congelamento, lembra? Acho que ofereceu congelamento de parcela, enfim, melhorou bastante as condições, né? Mas a gente via que o mercado empregatício dos clientes já estava difícil, porque estava todo mundo sendo mandado embora, enfim, estava meio bagunçado o mercado. Agora, com relação à Caixa Econômica, eu lembro que teve um levante, saiu até no jornal, isso aí, era uma notícia, o mercado imobiliário tem os melhores resultados por volta da pandemia, o mercado imobiliário estoura. Eu lembro que foi uma época, para o mercado em si, boa, para quem ainda estava com seus empregos, legal. Né? E, pessoal, só aproveitando, né, só voltando aqui no assunto, aproveitem esse momento, porque hoje no mercado, a minha especialidade é reversão de processo. Né? Hoje no mercado, eu foco muito, né, em processos que foram reprovados, seja validação, seja Abacen, seja, enfim, rating, seja comprometimento. Então, assim, aproveitem essa bagagem que eu tenho, aproveitem esse conhecimento, tirem dúvidas aí, né, porque de repente amanhã a gente já não vai estar mais junto. Então, aproveita, anota, faz anotações, tá? Para você poder lembrar, de repente surge um caso lá na frente, então você vai ter como lembrar, né? Então, assim, só esse recado aí para vocês aproveitarem mesmo esse momento. Vai, Luan, show. Então, basicamente isso daí ficou bem claro para a gente, a questão das pontuações. Essa aula vai ficar gravada, revejam isso daqui, que essa revisão que vocês vão fazer, a gente vai dar continuidade. Então, Marcelo, a gente já está um tempinho, vamos lá para ver até onde vai isso daí, que está muito boa a aula, Edu. Bastante. Oi, boa noite. Pode falar, Thalita. Consegui, né? É porque é o seguinte, eu queria ver, porque tem cliente que tem um tem um score alto, no SPC Serasa, abre ali o aplicativo, tem um score alto, e ele não é aprovado lá no financiamento. Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver um com o outro? São diferentes completamente? Eu queria saber disso aí, até para ter uma resposta, né, que justifique aí para o meu cliente. Entendi. Então vamos lá, Thalita, esse score externo que se diz, ele é válido, né, para compra de carro, esse do aplicativozinho, tá, que a gente acessa, Serasa Score, ele é válido para compra de carro, ele é válido para cartão de crédito, né, ele é válido para uma série de aprovações de crédito, exceto crédito imobiliário, beleza? O crédito imobiliário já se trata de score bancário, que o score bancário, tecnicamente, é nomeado de rating. Então, vamos lá, o score que você está falando é para compra de produtos. O score utilizado para compra de crédito, de financiamento habitacional, é o score chamado rating bancário, que é o score da agência, a pontuação da agência. Perfeito? Ficou claro para mim. Para alguém ficou alguma dúvida aí? Thalita. Assim. Não, para mim ficou tudo certinho, tudo claro. É porque como eu fiz um curso até com o Dr. Score e eu consigo aumentar o cliente sair de 400, eu já coloquei cliente para 800, 900 ali. Agora eu entendi que tem nada a ver para o imóvel. Que antes eu jogava essa para poder segurar o cliente para mim. Mas agora já vi que não dá. Só dá para ele conseguir outras coisas. Muito obrigada. Mas é importante você continuar jogando essa ferramenta que você tem, para você trazer o cliente, ser melhor o score dele
e junto com isso você usa essa aula daqui para a gente melhorar o rating dele também. Então, com o Score, ele vai conseguir mais cartão de crédito em outras instituições, outras coisas mais, A intenção é essa. e vai conseguir o financiamento dele. Tá? Isso aí. Fala aí, André. Então, teoricamente, se o cliente tem um score lá no aplicativo Celo de 300, isso não vai influenciar a questão do financiamento dele, do rate. Pode estar Em nada. 200, Em nadinha. Eu já vi pessoas ali com 1.000 ser reprovado, 1.000, acho que era 900, não lembro, ser reprovado, e a pessoa com 100 de score ser aprovado. A pessoa fica, mas meu score é maior. Esse score, ele não é significativo para o sistema da Caixa, não interfere na leitura do perfil financeiro do cliente. Para financiamento habitacional, para compra de produtos, aí sim, interfere. perfeito, muito obrigado. Bora, Marcelo, vamos seguir. Pode seguir. Vamos falar de comprometimento bancário, ou melhor, antes de falar de comprometimento, vamos dar uma pincelada no Bacen? Vocês gostariam de aprender um pouquinho sobre o Bacen? Deixa eu só alinhar com vocês aqui. A gente já está indo para quase 1 hora aqui. A gente tem 1 hora por semana aqui que a gente fica aqui. Até mesmo porque vai entrando, se deixar, a gente fica 3 horas. Então, vamos falar 3 temas aqui que a gente poderia falar. Taxa de obra, tema A, taxa de obra, B, comprometimento e C, Bacen. O que vocês gostariam de esmiuçar? Fala lá no chat lá. A, taxa de obra, B, comprometimento e C, Bacen. O que vocês gostariam? Pode botar lá o nome que vocês gostariam e a letra. Bacen. Marcela, a maioria pediu para falar de Bacen. Então, vamos falar de Bacen. Uhum. E conforme for, a gente marca um novo encontro para não ficar um negócio cansativo nem para você e nem para a gente. Que aí a gente tem isso daqui para maratonar bastante durante a semana e a gente vê. Perfeito. E temos diversos assuntos também, como até aumentar o financiamento de clientes, que já estourou o teto de financiamento. Mas, enfim, vamos falar de Bacen. Hoje, qual é o problema? Qual é o tipo de dívida, né, que é impeditivo para o financiamento habitacional? São 2 tipos de dívidas, que é dívidas com prejuízo e dívidas vencidas. Perfeito? Quem aqui consegue me dizer o tempo que demora para o cliente sair do Bacen, depois que ele paga, sair do sistema da Caixa, sair tudo, e a gente conseguir fazer uma nova avaliação e não dar Bacen? Quem consegue chutar aqui o prazo que demora depois que ele paga uma dívida vencida? Para que as plataformas retirem as prejuízo. a partir do momento em que receber... 3 meses. 3 meses, vai lá, gente. Vamos lá. No caso de anúncio e impulsionamento pago de conteúdos ilícitos... Vamos lá, gente. Aproveita. Luciano, Fabiana... Tá. Independentemente de notificação. Eu estou com uma cliente que pagou, ela não tinha saído do Bacen, aí hoje a gerente até me falou, Thalita, todo dia 17 do mês, o Bacen ele faz uma atualização. Então, a partir do dia 18, você já entra em contato com o cliente novo. Aí eu entrei hoje. Aí eu quero até confirmar com você se realmente é todo dia 17 que faz essa atualização lá. Mas aí, vamos lá. Para o cliente ser aprovado na Caixa, saiu o Bacen lá no registrado dele. Tirei, não tem mais Bacen no registrado. Aí eu vou para a Caixa Econômica, falo, correspondente, faz uma nova avaliação, por gentileza. Aí o correspondente fala assim para você, não saiu do Bacen. E você ainda assim viu que o registrado estava limpo, não tinha nada. Quanto tempo demora para migrar para o sistema da Caixa isso? Limpar completamente, o cliente ser aprovado. Vamos lá, gente. Eu vi 3 meses. Abri um comitê e os meus clientes saíram em 1 semana. 1 semana, mais alguém? 3 meses, 1 semana. Tá, perfeito. Vamos falar de dívida. Agora vamos falar das dívidas aqui depois, e a gente já vai chegar nesse caso aí. Dívidas com prejuízo é impeditivo para financiamento? Sim, é impeditivo. Dívidas com prejuízo é impeditivo. Dívidas
dívidas vencidas, perdão. Dívidas vencidas é impeditivo para financiamento? Sim, é impeditivo. Dívidas a vencer é impeditivo? Não é impeditivo. As únicas coisas que são impeditivos é dívidas vencidas e dívidas com prejuízo. Perfeito? Os dois são impeditivos para a gente. Marcelo, estou com um cliente aqui, né, que ele tem... Deixa eu ver se consigo compartilhar uma tela com vocês. Espera aí. Só um minutinho. Perfeito. Achei que não. Marcelo, me tira uma dúvida. Sim. Com a carta de quitação da empresa que colocou o nome do cliente no registrado, dá para abrir um comitê para subir de novo a avaliação? Espera aí que a gente vai falar disso aí agora. Espera aí, ó. Uhum. Meu compartilhamento. Consegue ver aí, gente? Todo mundo tá vendo? Todo mundo vendo aí? Pessoal? Eu estou vendo. Sim, dá para ver. Tá, vamos lá. Isso aqui é um cliente nosso aqui. Espera aí. Tá perfeito. Isso é um cliente nosso, né, que ele foi reprovado. Olha a quantidade de dívidas desse cliente, gente. Aqui eu tenho dívidas vencidas do cliente, beleza? Tá vendo? Dívidas vencidas, eu tenho dívidas com prejuízo, eu tenho contratações habitacionais, eu tenho dívidas a vencer, eu tenho todo o perfil financeiro do cliente. Eu tenho as dívidas a curto, médio e longo prazo, vencida, com prejuízo, tá? E as contratações habitacionais. Tá todo o perfil financeiro aqui do cliente. Ah, Marcelo, o que é impeditivo para a Caixa Econômica? Quando o cliente tem dívidas aqui, ó, tá vendo? Prejuízo até 12 meses, prejuízo de 12 a 48 e prejuízo a mais de 48. Quando existem dívidas e dívidas vencidas, tá vendo? Quando existem dívidas vencidas, prejuízo, não tem como conseguir a aprovação desse cliente, só depois que ele paga essas dívidas. Marcelo, meu cliente tem dívidas vencida e com prejuízo. Ele pagou. Como é que eu faço para acelerar essa retirada? Como é que eu faço para ser aprovado sem mesmo esperar o Bacen atualizar? É possível? Tem como? Tem, né? O que precisa ser feito? Todo o pagamento que seu cliente fizer em relação a dívidas vencidas e prejuízo, se ele conseguir a carta de quitação, que eu acredito que vale mais para dívidas com prejuízo do que para dívidas vencidas essa carta, mas enfim, se tiver essa carta de quitação para ambos o caso, se ele tiver em mãos essa carta de quitação, a gente consegue acelerar o processo. Então, se ele paga hoje uma dívida vencida com prejuízo, e se o banco fala assim, toma aqui a carta de quitação, eu pego essa carta de quitação e envio para a agência da Caixa Econômica. Eu falo, agência, eu tenho aqui a carta de quitação, eu tenho aqui
o boleto, o comprovante de pagamento e tem aqui o RG do cliente. Pode, por gentileza, adiantar a retirada do nome do cliente do Bacen e envia, né? Esse cliente ele vai para o comitê da SEV, da Superintendência da Caixa Econômica. A SEV ele vai fazer esse comitê e geralmente faz uma vez na semana. É uma regra? Não, depende de cada região. Mas como é que fala? Como prática de mercado, né? Aqui funciona pelo menos uma vez na semana. Ou seja, o camarada com menos de 10 dias, ele pagando a dívida, ele já pode ser aprovado sem Bacen algum. Ficou claro? Sim, entendi. Entendeu? É exatamente dessa forma. A gente consegue, não precisa esperar 3 meses. Ah, Marcelo, meu cliente parcelou a dívida, não tem carta de quitação. Se ele parcelou uma dívida e não tem carta de quitação, aí precisamos esperar o Bacen atualizar, que acontece uma vez no mês, todo dia 20, tá? Aconteceu essa atualização todo dia 20, o nomezinho dele do registrado já some. E o que a gente precisa fazer? A agência já saiu o registrado do meu cliente, a gente abre o comitê também, tá, gente? Porque por mais que saiu do registrado, por mais que você acessou o Banco Central, puxou o registrado do cliente, saiu de lá, do sistema da Caixa já é um prazo diferente. Então, a gente consegue encurtar esse prazo abrindo o comitê para a retirada de nome do Bacen. Então, peguei o registrado limpo, não tem nada, eu vou enviar para a agência também, para ela abrir comitê e fazer essa retirada. Senão, você vai ficar mais um mês esperando migrar para o sistema da Caixa a informação que esse cliente não está mais com o nomezinho dívidas vencidas. Entendeu, gente? Entendi. E eu tiro outra dúvida. Minha dúvida era essa. Quando paga com desconto, também dificulta mais? Quando está em prejuízo e paga com desconto. Então, tem até esse Serasa Limpa Nome, o Feirão Serasa Limpa Nome, algo assim que tem facilitado bastante, né, as pessoas a limparem o nome, enfim. E tem pessoas com medo do nome ir para o Bacen, essas coisas. Né? Eu não tenho prática, beleza, de tratar cliente com restrição e se aquele cliente vai para o Bacen ou não. Isso geralmente é de fato uma tratativa de corretor, gerente, enfim, já o pessoal de vendas, né? Mas, pelo que eu tenho ouvido no mercado, quando a pessoa passa nesses feirões limpa nome, nem no Bacen eles podem colocar o nome. Então, a galera que está pagando não está entrando nem no Bacen, mesmo com desconto. Marcelo, eu vou tentar. Aí fica ao seu critério. Mas o que eu tenho visto no mercado é que não tem dado problema o pagamento com desconto quando é nesse feirão limpa-nome. Entendi. Vamos lá. Ficou alguma dúvida com relação ao Bacen? O Bacen era bem prático. Eu queria mostrar para vocês mesmo que há a possibilidade da gente encurtar o tempo. Não precisa esperar vários dias. Beleza? E quem tira lá o nome do Bacen é a empresa a qual estava devendo, né? Pagou a empresa da entrada lá para retirada, né? Pagou, isso aí. Pagou a agência a empresa da baixa na dívida do cliente. Entendi. Então, se o cliente ele parcelou a dívida, basta ele esperar o dia do vencimento lá da virada a atualização do Bacen. Atualização. Entendi. E aí precisa também pegar a carta de quitação? Não, porque a empresa não vai dar, né? Isso aí. Quando se trata de parcelamento, não é dado a carta de quitação. A carta de quitação é, de fato, quando o cliente quita a dívida dele. Uma dúvida. Sim. Eu gostaria de saber se tem como, com a senha do cliente, entrar no .gov e retirar do Bacen? Não entendi. Repete, por gentileza. Com a senha .gov, há essa possibilidade de a gente retirar o cliente do Bacen? Então, não. Com a senha do Gov, você tira o registrado do cliente. Essa telinha que eu estou compartilhando com vocês é parecido com o que você tira lá, esse tal registrado. Esse tal registrado é onde vem as dívidas vencidas e a dívida com prejuízo e a vencer. Mas ele não consegue tirar do Bacen, você consegue tirar o documento que mostra os apontamentos onde ele tem dívida. E, geralmente o Bacen é a dívida do banco ou é uma dívida externa? Então,
Vamos lá. Hoje, como é que funciona uma credora? Né? Aquela pessoa que cede o crédito, que empresta o dinheiro. Né? Hoje ela trabalha Casas Bahia, tem credora na Casas Bahia, Ponto Frio, Ricardo Eletro, nem sei se existe ainda, mas enfim, Casas Bahia, todos eles têm um banco por detrás, beleza? Uma financeira por detrás. Essa financeira que tem essa autonomia de colocar o nomezinho do camarada lá. Eles, lógico, têm como é que fala? A autorização do Banco Central. Quando eu faço uma compra com meu cartão de crédito na Riachuelo, em algum lugar, existe uma financeira, existe alguém cedendo crédito. Esse alguém, né, é responsável por botar o nomezinho lá. Se pegou e comprou alguma coisa, você está usando o dinheiro de uma financeira. Essa financeira vai colocar seu nomezinho lá no Banco Central, lá no Bacen, informando o Bacen, né, informando o pessoal do Bacen, ou o SR, que você não pagou a ele, a dívida que precisa ser paga. Você não pagou, eles colocam seu nomezinho lá. E são credores, são fiadores, enfim, bancos por detrás. Você entende? Entendi. Não, tudo bem. Eu pensava que era só banco, dívida de banco. Não, e pode ser não uma dívida credora. de loja. Pode ser uma financeira. A loja é legal. Aí eu sou financeiro, eu sou o camarada que tem um capital. Eu tenho 10 milhões de reais e loja de tênis, eu vou ceder cartão de crédito para os seus clientes, loja de tênis. Ele vai ser aprovado pelo meu banco, pelo meu financeira, não o banco, a financeira. Eu, financeira, vou financiar esses cartões de crédito. Mas se eles não me pagarem, eu, financeira, claro que o financeiro não chega a ser um banco, né? Mas eu, financeira, vou botar o nomezinho dele também lá no Bacen se ele não me pagar. Entende? Não, tudo bem, entendi. Obrigada. Mais grande? Luan? Acho que foi, hein? Pessoal, o importante é a gente entender que não é complicado. A gente precisa ter a informação, entender, para a gente levar isso para conscientizar o cliente. Olha o nível da informação. Eu gosto muito. Por que eu chamei o Marcelo? Eu gosto de me associar a pessoas. Vamos supor, eu vou falar de liderança, eu vou trazer um gerente meu. Por quê? O camarada tá contratando junto comigo toda hora, o camarada tá com a mão na massa, o cara tá aplicando tudo ali, o cara tá no dia a dia. Então, vamos supor, tudo que eu entendo de crédito é teoria, é que eu estudo, leio e trago para vocês. Agora, imagina o Marcelo que está administrando aí pelo menos 100 pastas por dia, 50 pastas de cliente por dia. Imagina a bagagem que esse cara não tem para falar. Então, e ensinando também uma série de pessoas. Mas, enfim. Exatamente. Mas, assim, tem muita gente que ensina teoria. A pessoa estuda, ensina. Você é muito prática. E, para a gente finalizar, é sobre a questão de se é necessário esperar o dia 20 para a gente ter a nossa atualização do Bacen. Dá uma pincelada naquela questão manual que você falou lá. Então, vamos lá. Atualização. Se o teu cliente parcelou a dívida, ele não tem carta de quitação. Vocês concordam? Quem concorda, levanta a mão aí, só para vocês ver se vocês estão dormindo ou não, gente. Vamos lá. Todo mundo aí, cadê a mãozinha aí, pelo amor de Deus? Não tá falando com o vento. Tá geral aí? Então, beleza, vamos lá. Atualização Bacen. Né? Cliente parcelou a dívida. Ele não tem carta de quitação. Carta de quitação. Quem quitou a dívida. Se ele não tem carta de quitação, ele parcelou. Qual é a comunicação que tem entre a financeira que ele pagou, que ele parcelou, e a Caixa e o Bacen, tá? O Bacen e a Caixa Econômica. Praticamente ali a comunicação é horrível, eles não se falam direito, não liga. Financeira, Caixa Econômica, enfim, o banco e o Bacen, Banco Central. Então, assim, se o teu cliente parcelou, a única forma de comunicação que a Caixa tem para identificar se ele pagou o Bacen ou não é o registrato limpo. Então, eu preciso esperar, sim, até o dia 20 atualizar o nome e sair do registrado, porque eu parcelei.
Eu não tenho carta de quitação. O meu nome ainda está lá em dívidas vencidas. Mas eu paguei, Marcelo, mas você não tem a carta de quitação, então tem que esperar a atualização normal, automática do Bacen, do Banco do Brasil, enfim, do Banco Central. Então você tem que esperar a atualização deles. Quando eles atualizam, que eles são uma comunicação entre Caixa e Banco Central, a Caixa olha lá para o Banco Central e vê lá, e atualizou o Banco Central, deixa eu ver o CPF da fulana. E o CPF da fulana atualizou. Legal, já não está mais no sistema no banco no Bacen, no Banco Central. Aí o que eu devo fazer? Já vou de cara fazer minha aprovação, porque saiu do registrado a dívida que ele estava vencida, já não tem mais. Se eu já solicitar avaliação para o correspondente, você aprovado? Não vai ser. Vai acusar ainda que tem dívidas vencidas, que você não pagou, mesmo o seu registrado estando limpo, não estando lá o nome mais, o valor lá da dívida. Aí eu devo abrir esse comitê. Aí sim eu vou abrir o comitê sem a carta de quitação. Eu não tenho a carta de quitação, mas o registrado está limpo. Então eu só preciso do registrado e o RG do cliente com CPF. E fala assim, agência, o nome do cliente já não está no Banco Central, já não está no registrado, já não tem dívidas vencidas e nem com prejuízo. Pode, por gentileza, atualizar o sistema da Caixa de forma manual? Aí o gerente vai lá, abre comitê com a superintendência da Caixa, vê lá que, de fato, não consta mais nada no registrado, está limpo e que não faz sentido acusar dívidas vencidas, uma vez que já não tem mais no Banco Central essa dívida. Eles atualizam manualmente. Aí você esperou até o dia 20 para sair do registrado. Aí mandou para a agência, em uma semana a agência tira. Beleza? É uma regra, Marcelo? É uma semana? Não. Tem agência que não tem, é de 15 em 15, então varia de agência para agência. Ficou claro, gente? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora, quando é dívida prejuízo, quando é prejuízo, geralmente a pessoa não parcela, enfim, o banco, a financeira já oferece já um desconto para pagar lá. Então, assim, quando é prejuízo, né, de uma forma ou de outra, você vai precisar da carta de quitação. Aí eles te dão a carta de quitação, porque geralmente você paga o valor integral. Com essa carta de quitação, não precisa esperar até o dia 20, porque eu já tenho a carta de quitação e consigo provar para o banco com essa carta de quitação que aquele apontamento daquela dívida que está no registrado, eu já paguei. Tenho aqui carta de quitação, comprovante de pagamento e o registrado constando a dívida. Eu envio tudo para a Caixa, para a agência e falo assim, agência, atualiza para mim, porque eu já paguei a dívida, aí em uma semaninha também sai. Ah, entendi, Marcelo. Porque eu estou com um cliente que ela já pagou no dia 2 desse mês, e ela falou para a minha cliente, ela da Riachuelo, falou para minha cliente que eles mandam uma vez por mês. Normalmente eles mandam no dia 1º, a Riachuelo, entendeu? Manda no dia 1º, todo mundo que fez pagamento, por exemplo, estamos em dezembro, todo mundo que fez pagamento em outubro, em novembro, manda no dia 1º de dezembro. E aí, automaticamente, ela que fez no dia 2 desse mês, só vai mandar a atualização para o Bacen mês que vem. Então, provavelmente vai atualizar ou dia 8 ou dia 20 do mês que vem. Isso aí. Então, eu posso fazer esse processo aí que você está falando, né? De pegar a carta de quitação. Sim, e Vai ficar McLine? Oi? Alguém falou, Andrei? Não. É Priscila, né? Isso. Priscila, eu falo com toda a autoridade, você pode fazer isso. A carta de quitação e o comprovante de pagamento é a prova que o cliente já não deve mais à financeira. Ele consegue fazer o adiantamento da retirada do nome do Bacen através de uma atualização manual do comitê da SEB. Tá certo, tá perfeito. Eu faço isso integral, não pagou parcelado. Isso aí, a gente faz isso toda semana aqui, então toda semana a gente faz esse tipo de trabalho aqui. Ah, perfeito. Acho que foi, né, gente? Ficou claro, gente? Vocês gostaram aí da ideia? Consegui agregar alguma coisa para vocês? Então, pessoal, é tudo uma conexão. Vocês vão pegando esse conhecimento aqui e vocês vão usando com a nossa estratégia de venda. Que nem falaram aqui, ó, nossa, tive exatamente um caso desse.
hoje era uma venda. Então você pode trazer, remanejar esse cliente para você de novo e falar, encontrei uma solução, e aplicar essa aula de hoje aqui com ele. Uhum. Perfeito, gente. Luan, precisando aí, tá? De mais outro bate-papo, você fala aí comigo. Então a gente falou hoje de rating e falamos de Bacen. Tem bastante coisa para esgotar. Priscila quer perguntar? Pode perguntar, Priscila. Não, acabou minhas dúvidas, não. A gente sempre tem mais uma, né? Mas por enquanto tá tudo ok. Obrigada, Marcelo. Combinado então, gente. Foi um prazerzão hoje aí. Marcelo, mais uma vez, obrigado aí. E vamos para cima aí, gente. Tamo junto aí. Bom descanso a todos. Tá joia. Tchau.